Com um livro, ela escreveu uma declaração de amor a Londres. Nossa convidada de hoje é a publicitária Vivi Lescher, que em 2006 mudou para a cidade e depois de 10 anos morando no famoso e charmoso bairro de Notting Hill, resolveu escrever um livro contando essa experiência. Agora, ela bate um bate-papo aqui com a gente para revelar mais detalhes dessa aventura. Eu sou Letícia Nascimento, esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Vivi, muito obrigada por participar do programa. Oi, Letícia, imagina, obrigada eu pelo convite, super feliz aqui em participar desse programa, desse bate-papo. Vivi, eu já estou com um livro aqui, a gente vai falar sobre ele, mas primeiro eu queria começar do início, da sua chegada em Londres. Eu acho que tem muitos imigrantes mudam de país e com várias questões. Você já tinha um emprego, porque você mudou transferida, né, de uma empresa, e também já falava inglês. Quais foram as outras dificuldades que você enfrentou quando mudou para cá? Então, eu fui em 2006 e foi tudo muito rápido, um convite realmente de transferência de trabalho. E é interessante você falar que eu já falava inglês. Eu achava que eu falava inglês, porque eu falava um inglês americano, né? E eu me lembro da minha primeira reunião aí, formal, com um monte de cliente, eu não entendia nada, porque o inglês britânico realmente para mim foi um choque no início. Mas a adaptação, eu diria que os 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque apesar de toda a ansiedade, toda a vontade de estar realmente aberta para Londres, eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha, eu não fui com família, eu não tinha amigos em Londres, eram aquelas pessoas que eu tratava por telefone sempre, por e-mail, e aquela vontade de ir, mas eu realmente não tinha em quem me pegar ou pedir opiniões ou aonde eu vou morar, nada disso. Claro que o trabalho me deu um suporte, eu não fui expatriada, então eu foi um esquema de sai daqui e contrata em Londres. Então não é que eu tive aquele suporte de expatriado também. Então teve algumas dificuldades operacionais de como instalar a internet. Em Londres a gente paga TV license, né, para assistir televisão, coisa que eu não tinha a menor ideia, eu só fui descobrir quando eu recebi a conta de que eu não estava pagando. Eu me lembro que até escolhi o bairro, aonde eu vou morar. E aí eu abri aquele mapa em Londres e eu separei um budget e fui um dia fui conhecer vários lugares e é tudo muito parecido os bairros, né? Quando a gente está em Londres, existe a High Street, existem as mesmas lojas, os mesmos cafés que se repetem, mas tem uma vibe que quando eu cheguei em Notting Hill, foi uma coisa assim, acho que além de eu gostar muito, tinha muito a ver com a memória do filme, né, aquela memória afetiva, lembrança do filme, e eu falei, tá, então vou ficar aqui. Tiveram muitas dificuldades também do ponto de vista emocional, que eu vou fazer, para onde eu vou hoje, com quem, construir um ciclo de amigos, começar a sair, se sentir segura numa cidade, começar a explorar, não é fácil. Mas eu acho que eu cheguei muito com uma cabeça de turista também, de explorar, Eu fui muito aberta para Londres, eu fui muito aberta. E você acha que no trabalho as pessoas também estavam abertas para te receber? Porque aí tem um outro lado, né? No trabalho foi um super challenge mesmo, porque eles estavam, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, eu trabalhava em agência de publicidade, né, eu nunca senti, porque eu já trabalhava com eles há 5 anos antes, por telefone, a gente se conhecia eventualmente quando eles iam para o Brasil, mas eu acho que eu colocava uma pressão muito grande em mim. Eu achava que meu inglês era péssimo, eles achavam que era ótimo. Eu tinha uma insegurança quando eu tinha que fazer uma apresentação para o cliente em inglês. Isso para mim foi uma barreira muito grande. E aí aos poucos eu fui percebendo que, porque passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você continua sentindo essa insegurança. Eu continuava, pelo menos. E eu converso muito com pessoas que continuam. O inglês, a gente sempre vai ter o inglês com sotaque, ou se expressar num ambiente, num pub,
se expressar com os amigos informalmente é uma coisa. Se expressar no trabalho tem uma carga maior. Para mim, pelo menos tinha, porque eu tinha um cargo de responsabilidade e eu colocava uma pressão muito grande. E aí acho que juntava o nervosismo, né? Então, eu me lembro, algumas apresentações em inglês, para mim isso foi muito difícil no início. Mas a gente vai acostumando a sentir aquele calafrio, aquele nervosismo natural, vai acostumando. E eu acho que o ambiente de trabalho, para mim, foi foi a primeira família, foi lá. Sabe, porque eu realmente tive sorte, eu acho, de encontrar pessoas que me apoiaram e me ajudaram. Então, eu acho que eu já ouvi muita gente que teve problema de eu sou imigrante, eu não sou inglês, ou eu trabalhava num time internacional também, então não tinha brasileiros, eu era a única brasileira, mas é uma equipe global que atendia outros países, então tinha italiana, tinha australiano, tinha francês. Londres é muito cosmopolita, né? E acho que, de uma certa maneira, os expatriados, ou seja, as pessoas dos outros países, também se juntam um pouco, não é verdade? Você sentiu isso? Senti. Tanto que, inicialmente, a maioria dos meus amigos, nesse primeiro emprego, era internacional. Sempre tinha um inglês ou outro, mas é quase que eles se sentiam os diferentões num grupo internacional. Então, se a gente saía, provavelmente tinham, sei lá, 6 nacionalidades e 1 ou 2 ingleses. Então, era engraçado que no início a gente brincava que o nosso inglês a gente se entendia, o inglês ficava meio perdido no nosso inglês. Mas é verdade isso. Eu acho que Londres, ele agrupa as pessoas que vão chegando de outros países. E a gente se entende e acaba entendendo também as dificuldades. Mas eu acho que eu tive muita sorte, sabia, Letícia? Todo o meu período de Londres, não é que foi sempre fácil, a gente sabe que não é, mas eu acho que eu sempre me apeguei à parte melhor do que a parte sofrida, sabe? Eu deixei passar o sofrido, assim, não vou me apegar a isso, vamos em frente. E me apeguei à parte da cidade, que é o que você falou no início. Eu realmente me apaixonei por Londres de cara. Que coisa boa, né? Uma boa experiência, porque tem pessoas que acho que tem o oposto, né? Tem muita dificuldade e eu acho que morar fora tem uma questão que é interessante, que a gente vive o que está acontecendo aqui nessa cidade que a gente escolheu, mas como a gente tem raízes no Brasil, a gente também vive o que está acontecendo lá, mas não vive, porque a gente tem essa distância. Como era para você viver aqui e as coisas também com a tua família, enfim, amigos estarem acontecendo no Brasil? É um pouco dolorido isso, né? É dolorido e eu acho que é uma grande culpa que a gente carrega no fundo. Eu percebo isso de muitos amigos que foram morar fora, porque existe a parte boa de que você, eu queria estar aí nessa festa com os amigos, eu queria estar aí nesse aniversário do meu sobrinho, eu queria estar aí no aniversário da minha mãe, do meu pai. Existe isso de ser nostálgico, né? Eu queria estar aí, eu queria participar, essa saudade. A saudade é uma dor, no meu livro eu escrevo isso, é algo que não passa, você acostuma a conviver com ela, mas a saudade está sempre lá. E eu acho que existe essa coisa de você não estar presente, porque existem as dinâmicas das famílias, né, que vão acontecendo, e Londres meio que me protegia dos problemas, né, porque você está longe, não tem como eu ajudar, porque eu estou longe, mas aí isso causa uma culpa muito grande, que você vai administrando naturalmente, eu acho, que, né, ou então você pira, né, e vai embora. Mas é muito difícil. O primeiro capítulo do meu livro fala muito disso, que é a gente aprender a conviver com essa distância, tentar encontrar pontes, maneiras. Graças a Deus, hoje a gente tem as redes sociais, a gente hoje tem a tecnologia, Skype, Zooms e FaceTimes da vida, que facilita tudo, e sempre foi assim. Desde 2006, era Skype na época, não me lembro, mas já tinha tudo isso, e ajuda demais. Eu não conseguiria ter vivido todos esses anos sem essa tecnologia, eu acho.
E meus pais sempre me deram muita força, minha família sempre me apoiou demais, porque eu também conheço gente que vai e que sofre demais porque existe uma manipulação do bem, da família volta, saudade. Então, meus pais não, eles sempre me apoiaram demais, eu fui solteira, eu não tenho filhos, então eu tinha uma liberdade para viver a minha vida com o apoio deles, muito, muito grande. E eles participavam de tudo e sempre curtiram junto, viajaram junto comigo sempre. E agora falando do livro, quer dizer, você morou 10 anos ali em Notting Hill, que é um bairro que acho que não tem quem não goste, né? Porque é muito charmoso, tem toda uma história, famoso no cinema também. Eu estava lendo no seu livro que você disse, eu queria abrir uma floricultura no bairro. Conta um pouquinho esse sonho que não se realizou ainda, que talvez, né? A gente não tem tempo, mas... eu acho que era uma coisa, assim, até lúdico, né? Mas realmente, porque as pessoas me perguntam por que o livro chama Flores em Notting Hill. E realmente, assim, parecia um cenário de filme Notting Hill na minha cabeça, quando eu cheguei lá e quando eu fui explorando e conhecendo aquelas portinhas coloridas. E aí daí você quer assistir de novo o filme para te remeter àquela rua, aquele lugar, aquela loja. Então, assim, eu fui me sentindo em casa, eu fiquei 12 anos lá. Quando eu completei o 10º, foi quando eu decidi fazer o livro, e realmente essa coisa da lojinha, eu me via dentro desse cenário que eu construía, num quiosquinho, assim, numa esquina de Notting Hill, com uma lojinha toda charmosa, mas provavelmente eu não sei se pagaria o meu aluguel em Notting Hill, porque Londres sabe que o maior problema é o custo da moradia, né? Então, assim, você faz uns compromising, né, que é uma palavra ótima em inglês, que eu nunca... e você abre mão de uma coisa para ter outra, né, sempre. E eu me lembro que eu abri mão sempre do tamanho, né, o meu apartamento era pequenininho, mas eu queria morar localmente, então, assim, no centro de Londres. A loja era uma coisa que eu gostaria, mas eu nunca fui atrás, entendeu? Não era mais aquela coisa, eu gostaria muito de montar uma loja de flores em Notting Hill. Então ficou, e aí eu montei um blog na época que eu chamava de Flores em Notting Hill, que era a lojinha que eu nunca tive, mas Londres tem isso, né? Aqueles cachipôs nos postes, né? Que tem de flores, que é o logotipo até que eu ponho, muito flores, eu acho. Notting Hill é muito ligado a flores, por isso também. Bom, não teve a floricultura, mas teve o livro. Teve livro, sim. E o livro é super interessante porque você conta um pouco da sua história e o que é ser imigrante, conta inclusive o processo de depois virar cidadã britânica, mas você também dá muitas dicas, e não só de Notting Hill, mas também de Londres. Mas de Notting Hill especificamente, você acha que foi terapêutico fazer esse livro também, relembrar esses 10 anos que você morou lá? Então, o livro, eu não sei se eu chamaria de terapêutico, Letícia, porque eu digo que foi a aventura mais difícil que eu já me meti na minha vida. Porque eu fiz o livro de forma independente, completamente independente, sozinha. Busquei algumas editoras na época, mas a editora tem um timing deles, né? Assim, meses ou anos para analisar, tem uma fila de livros. E eu tinha pressa, porque eu queria realmente lançar o livro com os 10 anos, ali no 11º ano. E eu queria chamar de 10 anos, 10 capítulos, né, em 10 cores. Então, eu não queria esperar. E eu tinha muito na cabeça como eu queria o livro. Eu nunca fiz o livro para comercialmente falando, sabe? Para ganhar dinheiro vendendo livro, até porque no Brasil a gente sabe que ninguém fica rico ganhando dinheiro ou ganha dinheiro com livro. Mas era um jeito de eternizar para mim mesmo. Era uma sensação de guardar essa minha experiência em Londres. E nesse momento eu nem pensava em sair de Londres também. Mas não sei se foi terapêutico, mas é meu filho. Eu não sei o que é ser mãe, porque eu nunca fui, mas é um amor, um carinho que eu tenho, e me deu um trabalho tão grande, e ele foi feito com tanto... eu brinco que só quando eu decidi colocar essa fitinha aqui, eu tenho que vender muito livro para pagar só essa fitinha, entendeu, do livro. Eu falei, eu não abro mão de...
Papel de qualidade, exatamente. Design, a cor, né, o amarelo, daí eu não entendia nada disso, né, de Pantone, porque ele falou, não, se você colocar um amarelo normal, na hora que imprimir vai ser qualquer um, vai ser amarelo, pode ter uma diferença grande. Então, eu acabei investindo nesse livro, e que a princípio eu não ia publicar, inclusive. Na verdade, quando eu escrevi para mim. Eu nunca tinha imaginado em fazer o livro, publicar um livro, mas eu queria escrever. E quando ficou pronto, eu me lembro, eu imprimi e eu dei pro meu namorado na época, né, o meu marido hoje, ler, e a minha mãe. Os dois leram o livro. E eles gostaram muito. Eu tinha gostado muito. Eu estava muito orgulhosa do que eu tinha feito. Mas uma insegurança imensa, porque, imagina, eu não sou escritora, eu sou publicitária, mas eu sempre trabalhei com números, da parte de mídia. E eu não tinha... Ele estava impresso num papel, num Word mesmo, num sulfite. Então, quando eles falaram que ficou muito bom, eu relia, aí que eu fui atrás de ver como fazer, e não deu certo com a livraria, com a editora. E aí eu fiz um crowdfunding, né, que é um financiamento coletivo para lançar o livro. Então foi assim. E aí, na verdade, eu chamei uma grande amiga minha, Valérie, que é uma francesa alemã que mora em Londres e que me conhecia muito bem. A gente trabalhou junto, nós trabalhávamos juntas onde ela era designer. Então eu conhecia o trabalho dela, ela me conhecia, ela conhecia Londres, mas ela não fala português, e o livro é todo em português. Então, foi muito difícil, a gente teve que fazer a 4 mãos, literalmente, porque eu dava o texto e falava quais eram as imagens que tinham que estar junto com aquele texto, porque ela não entendia o português. Foi uma aventura, a gente passou noites e noites e noites, escolhia, porque as fotos são todas minhas. Na verdade, tem 4 fotos que eu comprei, o resto é meu. E eu tinha um arquivo de fotos de 10 anos, sem fim, imenso. Então, eu escolhi essas fotos e montar. Então, foi muito trabalhoso. Mas foi muito bom, até porque demorou o processo de escrita mesmo. É muito difícil escrever. Eu não imaginava que seria tão difícil. E só vingou quando eu separei em 10 capítulos mesmo, sabe? Eu dividi em 10 blocos, que me deu um caminho a seguir. Foi assim. Para quem vai visitar Notting Hill hoje, o que não pode faltar nessa visita no bairro? Então, uma coisa que eu brinco... várias coisas, mas, sei lá, um top 5, as 5 coisas que você não pode deixar de fazer. Você sabe que é interessante que eu brinco que meu livro, ele não é para um turista de primeira viagem, que nunca foi a Londres. Porque eu não falo do Big Ben, do Buckingham Palace, né, dos pontos turísticos mesmo que os turistas precisam conhecer, porque é lindíssima, a cidade eu adoro, mas eu falo justamente do que eu gostava. É um livro muito... pessoal. Muito pessoal, exatamente, é quase egoísta, não é egoísta, mas é muito pensando no que eu gostava da minha vida. E Notting Hill é muito legal, com certeza, fazer o roteirinho do filme, para quem gosta do filme, passear por Portobello Road, precisa, num dia com feirinha, que é de sábado, que bomba, mas não é o meu dia preferido, porque é muito cheio, eu não sei, agora em tempos de pandemia é diferente. Agora mas agora está diferente, mas existe a feirinha com todas as barraquinhas que vendem as antiguidades, tem comida, tem a parte toda de comida, de frutas, mas é pitoresco, é igual o filme, precisa ir, é uma delícia. Num dia que não é sábado, qualquer outro dia, tem sempre uma barraquinha ou outra, e aí você consegue enxergar a rua mesmo, e a imaginar ela, e ver as lojas, é uma rua linda. E um outro lugar que é preferido para mim, não só de Notting Hill, mas de Londres, é o meu lugar preferido em Londres, chama-se Electric Cinema, que é um cinema de mais de 100 anos de idade, que ele é diferente de qualquer cinema que eu já fui, mesmo que a pessoa não seja alucinada por cinema ou não fale inglês, se estiver passando um filme em inglês,
vale a pena, porque as poltronas são diferentes, é extremamente confortável, tem lugar para pôr os pés, a fileira da frente são camas enormes, que é duplo, mas cabe 4, 5 pessoas ali, de tão grande que é. Tem um bar dentro do cinema, então é uma experiência. E no Electric, para mim, é uma experiência. E tem, do lado de fora, tem até um restaurante, que eles chamam de brasserie, que é dining hoje, eu acho que mudou o nome, porque é interessante que, alguns anos atrás, o Electric teve um incêndio. O restaurante pegou fogo, ele ficou um tempão reformado e reabriu, mais lindo do que já era. Mas vale a pena. Quem for tem que ir. Um outro lugar que eu adoro, são vários cafezinhos que tem em Notting Hill, restaurantes, cafezinhos. Eu tenho uma mania de Eggs Benedict, assim, de final de semana eu adoro tomar um brunch e comer aquele prato com os ovos pochê, né, que é muito comum servir aí. E tem alguns cafezinhos que eu adoro. Tem um especial que fica no comecinho da Portobello Road, que chama The Farm Girl, que é um lugarzinho também, você passa batido, porque é uma portinha pequenininha, você entra cheio de plantinhas, parece um quintal da casa da avó, e aí você chega no cafezinho. Tudo natural, gostosinho, eles servem cafés com pétala de flor, assim, em cima. É uma graça e é natureba. De vez em quando eles tiram as cadeiras, as mesas e dão aula de yoga. É um lugar muito gostoso. O que mais? Nossa, tem tanto lugar. Tem um lugar na Portobello Road que chama Alice. É uma esquina que é difícil passar despercebido, você deve conhecer, uma loja vermelha, assim, é coisa mais linda. Eu acho que ele não deixa tirar foto lá dentro, né? Então, ele não deixa, tem que ser muito espertinho. Tem que ser escondido, ali. É isso mesmo. Mas é super pitoresco, né? É super bonitinho lá dentro. Tá todo mundo vontade de tirar uma foto para colocar no Instagram. Mas tem um aviso lá, ele diz que não pode tirar foto, o jeito é tirar foto da fachada, né? Fora. E a fachada é linda, eles põem bastante coisa para fora, né, de final de semana, assim, fica lindo. Então, a foto fica perfeita no Instagram também. E a outra coisa de Notting Hill é que, assim, as pessoas ficam muito presas, e eu mesma acabei de falar 3 dicas em Portobello Road, ali bem no centrinho turístico. Mas Notting Hill é um bairro que se abre pelas laterais, assim, que é um bairro residencial, que não tem o agito que as pessoas imaginam. Não é um lugar para você ir lá à noite, jantar, tá cheio de restaurantes ótimos, mas as ruas não é tão agitada. Então, não é o bairro para quem busca agito. Porém, a Westbourne Grove, que é uma outra avenida que sai perpendicular a Portobello Road, para mim é uma das suas mais bonitas, inclusive ali do bairro, que tem umas lojas lindas, tem uma pegada muito mais moderna, sem essa coisa da antiguidade, do velhinho, né? É outra beleza, umas casas lindas, coloridas, e aí se perca nas ruazinhas de Notting Hill, porque foto não vai faltar, é uma delícia. Eu sou suspeita para falar, né? Ô Vivi, tem um capítulo no livro que você fala como você encontrou o seu marido num pub. E eu acho que o que é interessante também falar é que vocês ficaram um tempo namorando, cada um num país, né? Ele no Brasil, eu acho, né? E vocês em Londres. Como foi namorar à distância? Ixi, não, eu acho que eu bati todos os recordes, Letícia, disso, porque não é que foi um período, foram 11 anos à distância. Nossa, bastante. Bastante. Claro que o que permitiu isso é porque também o meu trabalho, eu cuidava de América Latina, então eu vinha muito ao Brasil, tinha liberdade de trabalhar daqui do Brasil por um tempo, e o trabalho dele permitia, ele tinha também a liberdade de ir para Londres. Então, é que assim, a gente se conheceu realmente num pub em Notting Hill, e ele tinha morado um ano em Londres, mas era a última semana dele. Então foi uma coisa que a gente nunca imaginou que poderia dar
Em 11 anos de Casamento. relacionamento, agora, exatamente, que ia dar em alguma coisa. A gente, no início, inclusive, a gente nem achava que ia ficar junto mesmo. Foi uma semana que a gente foi se conhecendo um dia, se encontrou sem querer 2 vezes. Eu tenho uma passagem engraçada no livro, porque ele, na segunda vez que ele me viu sem querer, ele nem me reconheceu, ele nem lembrava que eu era a mesma do sábado. Sabe, até hoje eu falo que eu me senti ofendida. Ele disse que ele se apaixonou por mim 2 vezes, então é o lado dele e o meu. Mas foi engraçado. O início de tudo, ele estava indo embora, ele não me falou que ele ia embora, a gente saiu alguns dias, foi uma semana, e aí ele foi embora realmente. Então, fica igual a paixão de carnaval, né? Que você encontra na Bahia, volta para casa e acho que nunca mais vai se encontrar. Foi Porque bem a assim. distância era maior, né? Você tinha um oceano entre vocês. Exatamente, exatamente. E aí fica aquela coisa. E eu tive que vir ao Brasil, foi em agosto, sei lá, um mês depois eu precisei vir ao Brasil, a gente se encontrou rapidinho, foi muito bom. Depois ele teve que ir 2 meses depois para Londres, a gente se encontrou de novo. Então, mas a gente ficou assim uns bons 4 anos. Sabe, indo, vindo, mas eu vinha, sei lá, 4 vezes por ano para o Brasil, e ele ia também pelo menos 4 vezes por ano para Londres. Então a gente se via todo mês praticamente, um pouquinho. Eu a cada 2 meses, talvez. Mas daí chega uma hora que a coisa vai ficando, né? Você fala assim, e aí, né? Tô junto, não tô, né? Tenho liberdade, né? Porque cada um tá vivendo sua vida, né? E aí a gente decidiu que a gente estava namorando mesmo, e aí foram muitos anos também à distância, mas aí parecia que tinha um commitment, sabe? Aquela sensação de que... Compromisso mesmo. E antes a gente não sabia quando seria a próxima vez, né? Vai depender de quando eu vou a trabalho, vai depender de quando você vem, então você passa às vezes aniversário, não tá junto, que você quer estar junto, você não sabe se você se apaixona mesmo, se você se entrega, se é isso mesmo, se vai dar certo, se não... É muito complicado, mas foi muito leve. Acho que é por isso que deu certo. A gente não pôs noias na cabeça ou não se cobrava muito no início, até realmente a coisa começar a falar, não, espera aí, tô apaixonada, quero alguma coisa, vai rolar, não vai rolar, né? Então a gente se separou algumas vezes, não ia rolar, não ia dar certo, porque é difícil mesmo, né? O relacionamento à distância, com uma distância tão grande. Então, demorou até a gente realmente ver que não, é isso que a gente quer. E aí, isso já era, acho que eu me lembro na época das Olimpíadas, 2012, assim, foi um marco, acho que na relação mesmo, que a gente se grudou e mesmo à distância não se separou mais. E eu voltei para o Brasil agora por causa dele, inclusive. Mas o plano é voltar para a Europa. Você está no Brasil agora, mas como já morou fora, você já está de novo com um pezinho querendo morar em outro lugar. Provavelmente Londres, provavelmente vai ser Londres mesmo, porque eu mantive, apesar de tudo, eu mantive tudo meu aí, sabe? Eu tenho uma ligação muito forte, eu tenho meu telefone em inglês, até hoje aqui, eu tenho os 2, o brasileiro e o inglês, eu tenho uma conexão muito forte aí. Você tem um apartamento? Tem um apartamento que eu fico administrando o Airbnb, e quando não tem gente, eu corro para aí. Estive agora em setembro, durante a pandemia também, mas é um lugar que eu me sinto muito em casa, sabe, Letícia? A gente conversou um pouco, né? É muito louco isso, porque Londres não é fácil, não é... Eu acho que é mais fácil você uma hora cansar e quer o sol, né? O clima, se fala muito do clima de Londres, né? Eu tenho um capítulo grande que eu defendo o céu azul de Londres. Porque realmente pode acontecer do turista aí, da pessoa aí, e pegar tempo ruim, porque quando tá ruim, fica ruim uma semana. Agora estamos nessa fase, tá ruim há um bom tempo. Então, hoje não tá azul, tá bem nublado. Não tá azul, né? Mas existe, quando você vê durante o ano, tem os momentos, não são muitos, mas tem, e são dias lindos, né? E então eu digo que teve um ano que eu fiz assim, eu medi todo dia, todas as semanas, se era céu azul, cinza, céu azul e céu cinza. Eu fiz, eu tinha um projeto, no fim depois eu abandonei, mas a minha ideia era fotografar o céu de Londres todos os dias por um ano,
para fazer essa comparação, para ter essa ideia. Eu deixei aqui na gaveta, tenho até o perfil no Instagram, mas eu não... Jura? Eu vou te mandar um Excel. Eu não fiz foto, mas eu fiz uma planilha de Excel absolutamente todos os dias do ano. Se eu não me engano, foi 2017, e eu marcava manhã e tarde, se era cinza ou azul, cinza ou azul. Se era branco, para mim era cinza, azul era céu azul. Quem mora em Londres começa a ter essa fixação pelo tempo, né? A gente tem isso. Eu olho a previsão do tempo, e aí, há um tempo atrás, eu fui para o Rio, encontrei uma amiga minha que tinha morado aqui em Londres também, e eu tentando encontrar com ela no Rio de Janeiro, vamos no Jardim Botânico, e aí eu falei, peraí que eu vou ver a previsão do tempo, e ela falou para mim, não precisa ver a previsão do tempo, não vai chover, fica tranquila, mas é que eu moro aqui há quase 10 anos, então a gente cria essa relação da cidade com o tempo e como é que vai ser o nosso dia a partir disso, né? Mas, enfim, verdade, quebra-gelo, né, falar do tempo. Eu até hoje também. É quebra-gelo, né? Vivi, a gente vai finalizando por aqui. Você quer deixar um Instagram? Você continua alimentando esse Instagram? Como é que estão as redes sociais? Sim, eu alimento esporadicamente, bastante. Chama Flores em Notting Hill, @Flores em Notting Hill. O livro, ele continua à venda aqui para o Brasil. Quem tiver interessado, ele está à venda no Amazon. Também, aqui no Brasil. Fora do Brasil, eu entrego quando eu estou aí. Também muita gente compra direto comigo via Instagram. Ele é atemporal. Dá para comprar direto comigo também. Manda uma mensagem no Instagram do Flores em Notting Hill. Mas que ainda tenho algumas cópias dele, que eu fiz bastante. Mas é isso. Então, tá. Esse papo já me deixa com mais saudade ainda de Londres. Em breve eu tô aí. Pra gente tomar um chá. Então volto pra gente tomar um chá pessoalmente. Vamos sim. Obrigada, viu? Foi um prazer, Letícia. Tá bom. Obrigada, Vivi. O podcast Manda Brigadeiro hoje fica por aqui. E semana que vem a gente volta com mais alguma entrevista de algum lugar do mundo. Obrigada e até lá.